Poucos imaginam que o império que hoje domina telas no mundo inteiro começou com algo tão simples quanto um disco colocado dentro de um envelope comum. Antes de se transformar na gigante que conhecemos como Netflix, tudo era apenas uma aposta ousada em um formato novo, frágil e aparentemente improvável. Não havia glamour, não havia séries premiadas, não havia tapetes vermelhos. Havia apenas dois homens, uma ideia e a curiosidade, quase infantil, de descobrir se um DVD sobreviveria a uma viagem pelo correio. No final dos anos 90, quando locadoras físicas ainda reinavam absolutas e as multas por atraso eram quase uma tradição desagradável, dois empreendedores começaram a questionar o modelo dominante. De um lado, um visionário disciplinado, com experiência militar e olhar estratégico. Do outro, um empreendedor inquieto, moldado por desafios, fracassos e uma habilidade incomum de transformar dificuldades em oportunidades. Eles compartilhavam algo maior que ambição, compartilhavam a sensação de que o mundo estava prestes a mudar. A internet ainda engatinhava. Comprar online parecia arriscado. Assistir filmes sem sair de casa, escolhendo em um site, soava futurista demais. Mas foi exatamente nessa fronteira entre o improvável e o inevitável que nasceu a ideia de alugar DVDs pelo correio. O teste foi quase simbólico. Um disco enviado em um envelope simples, sem proteção especial. Se chegasse inteiro, talvez ali estivesse o começo de algo maior. No dia seguinte, o telefone tocou. O disco havia chegado intacto. Funcionava perfeitamente. Era o sinal verde que faltava. A empresa nasceu modesta, instalada em um espaço improvisado, com móveis simples e servidores montados a partir de computadores comprados em loja comum. Cada novo pedido online fazia soar uma campainha no escritório, um som que misturava alívio e ansiedade. O modelo era simples. O cliente escolhia o filme no site, recebia o DVD em casa e o devolvia depois, sem precisar sair, sem enfrentar filas, sem depender do horário da locadora. Mas o caminho não foi linear. Enquanto a gigante Blockbuster dominava o mercado com milhares de lojas físicas, muitos acreditavam que aquela nova empresa online jamais sobreviveria. Chegaram a rir da proposta quando os fundadores tentaram vender o negócio por alguns milhões de dólares. Naquele momento, parecia que estavam oferecendo uma ideia frágil diante de um império consolidado. Internamente, os desafios eram ainda maiores. O modelo inicial não gerava lucro suficiente. Promoções agressivas atraíam clientes, mas também drenavam recursos. Houve erros constrangedores, decisões difíceis, conflitos entre liderança e até demissões dolorosas. Em determinado momento, vender a empresa pareceu a única saída viável. Eles bateram a porta da concorrência, ofereceram parceria, sugeriram fusão, receberam apenas descrédito. Foi então que perceberam algo crucial. Não bastava enviar DVDs. Era preciso reinventar a forma de consumir entretenimento. Surgiu um modelo de assinatura mensal, permitindo que o cliente alugasse quantos filmes quisesse por um valor fixo. Foi uma mudança silenciosa, mas revolucionária. O foco deixou de ser a multa por atraso e passou a ser a liberdade de escolha. Enquanto o mundo enfrentava a bolha das empresas de tecnologia e bilhões evaporavam no mercado financeiro, aquela pequena empresa insistia em testar, ajustar e adaptar. Criou centros de distribuição regionais para acelerar entregas. Desenvolveu sistemas de recomendação baseados no gosto do usuário, antecipando algo que hoje parece óbvio, mas que na época era quase ciência experimental. Usar dados para entender preferências individuais. Mas havia uma sombra no horizonte. Desde o início, alguns especialistas afirmavam que o futuro
não estaria nos discos físicos, mas na transmissão digital. A ideia de assistir a um filme instantaneamente, sem esperar pelo correio, parecia distante, mas inevitável. Os fundadores sabiam que o envio de DVDs tinha prazo de validade. A internet ficava mais rápida, os dispositivos mais inteligentes e o comportamento do consumidor mudava silenciosamente. Em 2007, a empresa deu o passo que redefiniria sua história. Introduziu o streaming. No começo, o catálogo era limitado e a qualidade não impressionava. Muitos duvidaram. As ações caíram. Analistas questionaram a estratégia, mas aos poucos, o que era complemento virou protagonista. A tela do computador se transformou em cinema pessoal. Depois vieram os consoles, as TVs inteligentes, os celulares. A verdadeira virada aconteceu quando a empresa decidiu produzir seus próprios conteúdos. Em vez de depender apenas de estúdios tradicionais, passou a investir em séries e filmes originais. Títulos como Stranger Things, La Casa de Papel, Round 6 e Wandinha não apenas conquistaram audiência, criaram fenômenos culturais globais. O que antes era apenas uma plataforma de distribuição se tornou estúdio, produtora e curadora de tendências. Hoje, com centenas de milhões de assinantes ao redor do mundo, a Netflix não é apenas uma empresa de tecnologia. Ela mudou hábitos, transformou maratonas de séries em rotina, criou o conceito de assistir quando quiser, influenciou a forma como histórias são escritas, produzidas e consumidas. E, ironicamente, aquela gigante que recusou compra lá acabou declarando falência anos depois. Nem tudo são aplausos. A empresa enfrenta a concorrência acirrada de outras plataformas, críticas sobre decisões comerciais e debates sobre compartilhamento de senhas. O mercado evoluiu, novos gigantes surgiram e o cenário se tornou mais competitivo do que nunca. Ainda assim, a essência permanece. Adaptação constante. O mais curioso é perceber que tudo começou com uma pergunta simples. E se isso funcionar? Às vezes, revoluções não nascem de grandes discursos, mas de pequenos testes feitos com coragem. Um envelope enviado pelo correio, uma ligação confirmando que o disco chegou intacto, uma decisão de não desistir quando riram da ideia. A história da Netflix nos lembra que inovação raramente é confortável. Ela exige assumir riscos quando ninguém enxerga o futuro com clareza. Exige insistir quando o mercado duvida. Exige mudar antes que a mudança seja obrigatória. E talvez essa seja a maior lição escondida nos bastidores dessa gigante do entretenimento. Não foi apenas a tecnologia que a levou ao topo, mas a capacidade de prever o próximo movimento e ter coragem de executá-lo. Se você gosta de descobrir curiosidades como essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios do mundo. No fim das contas, a verdadeira história da Netflix não é apenas sobre filmes ou séries. É sobre visão, sobre enxergar além do presente. Porque enquanto muitos estavam preocupados em devolver um DVD dentro do prazo, alguém já estava imaginando um mundo onde o botão play estaria a um clique de distância.